Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. Quando eu fui preso, eles me tiraram de Brasília e me levaram para Cuiabá, Mato Grosso. Aí meus advogados, fica tranquilo, eu engano. Tranquilo. Aí eu tava com aquele, né? Vou chegar lá, os caras vão pegar meu depoimento e vão me soltar. Aí eu fiquei 80 dias preso, cara. Caralho, e como é que foi a rotina? Cara, o que eu costumo contar, assim, a minha preocupação toda é, obviamente, com a minha família, que tá lá de fora, com a minha imagem, né? Que estava sendo destruída profissionalmente, né? E acontece isso mesmo, você vira um leproso, né? Ninguém quer... Eles destruíram, assim, profissionalmente, tudo que eu tinha construído foi destruído, né? E aí, a minha preocupação, quando você fala na cadeia, era, assim, com o mundo externo, sabe? Com o mundo interno lá eu me virei bem, assim, as pessoas às vezes não acreditam, fico querendo... Eu tenho boas lembranças da prisão, cara. É mesmo? Os 80 dias. Você fez amizades? Assim? Amizades assim? Cara, é engraçado, o dia que Mudou o seu jeito de pensar a vida em algum momento, assim? Ah, cara, você é colocado numa situação que você nunca imagina que você vai passar na sua vida, nem que você planeje, né? Você fala, queria aprender como é ser preso. Você não consegue planejar isso, né? Então, assim, você é colocado ali, é um trauma, mas você é colocado, né? Eu lembro o dia que eu cheguei na prisão, toda cela tem um líder, né? Todo presídio tem esses negócios, tem uma hierarquia. Aí o carcereiro me levou assim na porta, assim, e falou assim, chamou, fulano, chegou o novato, né? O líder, ele chama o líder da cela. Cara, o líder da cela era gigante, assim, tamanho forte. Cara, eu seria o líder, hein? Aí eu olhei assim, e eu tava tão assim, atrapalhado, né, com tudo que tava acontecido, é um choque, né? Que eu nem, assim, sinceramente, nem senti esse impacto de medo e tal, fiquei receoso e tal, ele me chamou, me levou lá no canto da cela, chamou um outro cara ali e começou a cagar regra, né? Aqui, tudo a regra da cela. O líder. O líder. E eu lá só escutando, tal, tudo bem, obviamente, né? Não vou falar, não concordo, né? Não, espera aí. Você tá errado. Eu quero tomar um banho quente. Vou falar, não, ó, questão de ordem, não vou fazer isso, né? Tudo que ele falou, eu concordei e tal. Uhum. E aí, a gente passou a conviver. Só que eu sempre tive uma habilidade, assim, na minha vida profissional, eu sempre fui um cara muito bom em negociação, né? Em todos os lugares que eu passei. Desde ser executivo de uma multinacional, como em M&A, né? Assim, quem geralmente ia fechar os negócios de fusões e aquisições era eu, assim, quando o negócio estava difícil, né? E eu sempre tive uma habilidade, assim, isso faz parte do meu trauma, né? Que eu tenho tratado muito, assim, uma habilidade de sentir a emoção. Emoção no sentido assim, putz, o que preocupa o Rodolfo, né? O que o Felipe tem medo, assim. Então eu sempre tive essa habilidade e acho que isso sempre me ajudou profissionalmente quando eu vou negociar, né? E ali, naturalmente, isso surgiu dentro da cela, sabe? Eu queria identificar ali o que estava preocupando o líder. Obviamente, um instinto de sobrevivência meu. Cara, se eu fizer alguma coisa que esse cara acha que está sendo ameaçado, eu tô ferrado, né? Então, assim, naturalmente, eu comecei a fazer essas leituras de todos os que estavam na cela, né? O que era importante e o que era para cada um. E aí eu comecei a fazer uma coisa meio de conciliação. Então, obviamente, eu identifiquei que o líder, o medo dele é que alguém desafie a liderança dele, né? E aí eu identifiquei quem que era o principal inimigo dele, né? Pelo que ele falava e tal, o que preocupa o Felipe é o Rodolfo. Ele acha que o Rodolfo quer tomar o lugar dele. Uhum. Então, ele não pode achar que eu tô alinhado com o Rodolfo. Mas, ao mesmo tempo, o Rodolfo também não pode achar que eu tô alinhado com o Felipe. Então, eu ia jogando com isso, sabe? E sempre, assim, estimulando o lado bom, né? Então, sei lá, o Felipe chegava e falava assim, pô, Cobori, acho que você viu aquilo que o Rodolfo fez ontem? Cara, esse cara tá querendo me sacanear e tal. Então, em vez de eu ficar botando pilha, eu falei assim, não, Felipe, o que foi que ele fez? Não, você não viu ali que ele, sei lá, chegou lá e deu um chute na parede e tal, acho que ele tava puto comigo. Não, Felipe, nem que fosse mentira, eu inventava uma coisa. Não é isso não, cara, ele me falou lá, negócio lá com a irmã dele lá fora, deram uma notícia, ele ficou preocupado, não tem nada a ver com você não, Felipe. Então eu ia fazendo isso aí, sabe? Jogando, sendo o algodão entre os cristais. Aí o Rodolfo chegava e falou assim, porra, Cobori, Felipe tá muito autoritário e tal, não sei. Não, Rodolfo, cara. É o jeito dele, esquenta não, ele tá tentando aqui, pode, que isso é bom pra nós, cara. Imagina, se ele frouxar aqui, não tiver líder aqui, nós estamos fodidos, né? Fica na boa. E aí tinha um cara que era um moleque de 23 anos, cara, ele era forte assim, só que ele tinha tido um surto psicótico e ele tinha matado a namorada dele.
Ele nem deveria estar lá. Ele devia estar num hospital psiquiátrico. Nossa. E o crime dele, cara, era conhecido na cidade toda. Assim, todo mundo tinha medo dele. E assim, na cela, os caras isolavam ele. Só que ele era uma criançona, cara. E aí, esse líder aí, assim, ele não podia comer junto com a gente. Ele tinha que esperar todo mundo comer para depois ele comer e só comia o que sobrava. Ele era muito pobre. Minha esposa conta assim que ficava com dó, que uma vez minha esposa foi me visitar e eu tava junto com o pai. Então o pai não tinha nada para trazer. O dia que vem visita, você pode trazer uma fruta, pode trazer uma comida diferente, né? Eles permitiam. E o pai dele nunca tinha nada para trazer, assim, né, cara? Então, assim, até quando era o dia que a família trazia, ele não comia, ele ficava. E, cara, eu assim, sinceramente, eu sentia muita compaixão por ele, sabe? Eu não via esse negócio do crime que ele cometeu. O crime, você... Uhum. Foi ver depois? Eu vi, assim, que ele era uma pessoa... Ele tinha um problema psicológico, mas ele, assim... Era uma criança, cara. Se olhasse, assim, era uma criança, assim, inocente, sabe? Assim... E aí, eu comecei a estimular o Edmilson a incluir ele, né? E falar assim, cara, bicho... Você acha uma boa ideia a gente ficar isolando ele? Ele é mesmo, né, Cobori? O cara é doido, rapaz. Vai que esse cara acorda de noite e resolve matar um aqui. Eu acho que a estratégia mais certa é a gente incluir ele aqui, deixar ele comer com a gente e tal. Então eu ia convencendo desse jeito, entendeu? E aí ele fala assim, pô, Cobori, você tem razão, hein? Cara, que mal que ele vai fazer, cara? Não, ele come demais, que ele era grande, né? Ele come demais e tal. Eu falei, não, a gente controla, pô. Você faz o prato dele, se for o caso, mas deixa ele comer com a gente e tal. E depois, se sobrar, deixa ele comer o resto e tal. E aí eu ia navegando assim, sabe? Então, assim, com o tempo, todos eles gostavam de mim. Principalmente esse garoto, né? Esse virou meu fã. Porque, assim, ele é inocente, mas ele, tipo, na cabeça dele tava assim, pô, depois que esse japonês chegou, minha vida melhorou. Uhum. Ele devia pensar isso, né? Uhum. Então, cara, onde eu ia, ele ficava do meu lado. Ele sentava do meu lado e tal. Aí tinha a hora do banho de sol, você tem 1 hora de banho de sol. A gente saía lá pra quadra, igual você vê em filme, vai na quadra, fica todo mundo ali, e ele ficava caminhando, um outro vai jogar bola, e tinha um lá que ficava fazendo halterofilismo e tal. E eu gostava de ler, minha esposa levou os livros, e aí eu ia e ficava lendo. Aí depois que ele ficou muito próximo de mim, ele só queria ficar do meu lado. Aí ele vinha do meu lado, eu falava, pode ir caminhar, tal, não, tem que te proteger. Que proteger, cara? Tô seguro aqui, não, vou ficar aqui com você, tal. Alguém pode te incomodar. Eu falei, não, ninguém vai me incomodar, não, tô lendo meu livro aqui. Vai lá fazer sua caminhada. Não, vou ficar aqui. Falei, então vai ser o seguinte, cara, você vai ficar comigo, mas você vai ter que ler. Aí peguei um livro, no outro dia peguei um livro, ele ia com o livro e tal, mas ele começava a ler, aí queria começar a conversar. Aí eu conversava com ele sobre a vida dele. Mas tem um episódio engraçado que tinha um outro cara lá que era um carcereiro que foi preso porque era acusado de ter matado o marido da amante dele. Nossa. O cara era uma figura, bicho. O cara gostava de sacanear todo mundo. Ele vendo aquela... O cara matou o marido da amante. Acusado. Acusado, porque quando você entra, todo mundo é inocente, né? Todo mundo é inocente. Não é só acusado. Aí, quando os caras perguntaram pra mim, vocês falaram, eu lembrei, quando os caras perguntaram pra eu contar o que aconteceu, eu falei, vocês vão acreditar? Tinha sempre uma parte de humor, né? Não, conta aí o que vocês não vão acreditar se eu falar que eu sou inocente. É que todo mundo é inocente, pô. Não tem um culpado aqui, todo mundo. Eu brincava com isso. Tem 2 coisas que você descobre na prisão. Todo mundo é inocente e Deus tá preso. Porque todo mundo encontra Deus aqui, é impressionante. Todo mundo vira crente, né? Todo mundo encontrei Deus, cadê ele? Cara, demorou tanto pra encontrar aqui, velho. E aí esse cara era sacana e ele viu esse movimento, né? E ele começou a sacanear. Pô, cara, os caras estão incomodando o Cobori lá, não tá vendo? Porque eles soltam o pessoal banho de sol separado por pavilhões, né? Pra não dar confusão. Mas junto com o nosso pavilhão, eles soltavam o pessoal que era preso por pensão alimentícia. Só que tem uma divisão, né? Tem uma grade, assim, que você não tem contato. Mas os caras vinham na grade e me pediam cigarro. Pô, dá um cigarro aí e tal. Aí eu ia dar um cigarro, né? Tem uma coisa que você faz na prisão é fumar. Eu já tinha parado de fumar, mas eu voltei a fumar quando eu fui preso. E aí dava um cigarro e tal. Aí esse cara falou assim, pô, os caras incomodando aí o doutor Cobori, pedindo cigarro pra ele. Como é que você deixa? Você, segurança de merda você é, pô, vai lá, pô. E aí ficou com isso na cabeça, esse menino aí. Aí no dia seguinte, eu já tinha esquecido que ele tinha sacaneado. Eu tô lá lendo, aí peguei o cigarro, fumei, e veio o cara lá pra pedir. Cara, quando o cara chegou perto da grade assim, esse menino foi lá e deu um tapa assim no peito dele, assim, o cara quase caiu pra trás. O cara falou assim, ó, você nunca mais incomode o doutor Cobori.
Seu seguro virou seu segurança. Virou meu segurança. Cara, e assim, todo mundo que ia preso, a primeira história que os caras contavam era desse menino. Porque foi um crime que ficou famoso na cidade, né? A forma como ele cometeu o crime lá, que eu nem quero contar aqui. Mas ele ficou famoso na cidade. Então, assim, e pensão alimentícia, sempre tem gente entrando e saindo por prisão. Então, todo o cara que era preso, que ele chama de PA, né? Pensão alimentícia, todo mundo tava preso no pagamento de PA, conhecia a história dele. Então, assim, morri de medo dele. Esse cara deve ter arrebentado. Nossa, não quero nem saber o que esse cara fez. Nossa, cara. Então, assim, ele teve toda essa convivência, né, cara? E aí, com 80... Durou 80 dias, né? Durou 80 dias. E quando eu saí, assim, Você tem cara... a percepção, nesses 80 dias que durou... Mas... a percepção de tempo dentro da... É que é maior, parece que é mais tempo na sua cabeça, menos tempo. Como é que fica isso? Mais tempo, cara, assim, no início eu tinha esperança de sair rápido. Então você tem várias fases, né? No início eu tinha esperança que eu ia sair, ia dormir 1, 2 noites na prisão e ia embora. E aí quando eu comecei a notar o motivo da prisão, eu falei, cara, eu não vou sair daqui. Porque, assim, eu fui preso pelo Tribunal de Justiça. Então eu dependia do negócio ir para Brasília, para o STJ. Aí o Tribunal de Justiça começou a segurar o processo, porque não cumpria os prazos para evitar que esse processo fosse para Brasília. E todas as etapas que tem de ser soltado, ser solto ou não, né? A pedido de habeas corpus, pedido de revogação da prisão, tem vários instrumentos jurídicos. Tudo estava sendo negado sem ao menos ser avaliado. Aí eu falei assim, cara, não vai demorar para eu sair daqui. Né? E aí eu comecei no início eu não conto os dias. Aí depois que eu comecei a achar que eu não ia sair dali tão cedo, aí eu comecei a contar os dias. Então eu ficava igual o filme. Riscando. Eu ficava riscando, tinha tipo uma prateleirinha assim em cima da onde eu dormia. A cama é de concreto, né? Eles chamam de jega, não sei porquê. E aí tinha uma prateleirinha assim que eu podia colocar meus livros. Aí eu comecei a riscar embaixo da prateleira, assim, os dias que eu tava ficando, né? E aí foi pro STJ. Aí o STJ, nesse ambiente da Lava Jato, também nem lia o processo, só negava. Eu falei, cara, eu não vou sair daqui. E aí eu tava lá, eu já tinha risco demais ali na prateleira. Eu falei, cara, vai ser difícil eu sair daqui, né? E aí eu fui perdendo um pouco da esperança, mas obviamente ainda tinha o passo de ir pro STF. Só que tinha que cumprir prazo, não sei o quê, até você poder escalar esse negócio pro STF, né? E aí, antes de chegar no STF, eu falei, só tenho mais uma chance, né? Era quando eu ia pro STF. E aí eu fiz toda a minha estratégia jurídica, né? Quem, obviamente, estava do meu lado e fez tudo, e ia me visitar, fazer tudo, era a minha esposa, né? Que me acompanhava, assim. E, cara, você tá preso, né? Você tá desconectado do mundo externo. Como eu tava bem, assim, na prisão, eu tava me virando bem, né? Minha preocupação era com o que estava sendo feito comigo do lado de fora, né? E com a minha família, minha preocupação era com a minha família, né? E eu acho assim, cara, eu acho que minha esposa sofreu mais do que eu, sabe? Do lado de fora do que eu lá do lado de dentro. Com certeza, assim, eu tinha essa preocupação lá de fora. Ela sofria por estar sozinha, né? Por eu ter sido tirado de casa da noite pro dia. E também porque ela devia ter muitas, apesar de eu dizer que eu tava bem, né? Você tá do lado de fora, você tá preocupado com quem tá preso, né? Então, acho que essa preocupação que ela tinha por eu estar preso a fez sofrer muito mais do que eu que estava lá preso, entendeu? Então, assim, se não fosse minha esposa e meus filhos, obviamente, tem 2 filhos meus, eu tenho 5 filhos, né? Então tem 2 que foram me visitar. A minha filha, como era mulher, eu não queria que fosse, né? Porque ela é um constrangimento você visitar alguém num presídio, né? E minha esposa já estava passando esse constrangimento, mas minha filha era obviamente muito mais nova, não sei se teria essa estrutura, né? Então eu não quis que minha filha fosse. E tem 2 filhos meus também que eu achei que não seria bom, né? Então, como tinha 2 filhos meus indo me visitar, eu tava bem. Então, assim, quem tá do seu lado é sua família e pouquíssimos amigos, cara. Assim, teve um amigo meu que ia me visitar sempre não, ele foi 2 vezes me visitar na prisão, né? Foi o único amigo que foi mesmo, a quem eu tenho essa grande admiração ainda hoje por ele. Ele era um empresário grande lá na cidade, né? Já me conhecia, ele me conheceu em Brasília, mas depois ele foi ter uma empresa lá no Mato Grosso. Aí coincidiu, né, desse negócio acontecer lá.